Papa Leão XIV. Como o papado mudou a história da humanidade. Fumaça branca no céu do Vaticano. Milhões de olhos voltados para uma única sacada. Uma figura aparece, e o mundo prende o fôlego. Habemus Papam. Um novo Papa assume o trono de Pedro, um título que carrega mais do que fé. Carrega séculos de história, sangue, segredos, decisões que moldaram a própria civilização ocidental. Mas quem é o Papa, realmente? E o que significa, em pleno século XXI, surgir um novo pontífice chamado Leão XIV? Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre um homem. Vamos falar sobre um poder invisível que atravessa impérios, desafia reis, influencia o curso da humanidade e continua, silenciosamente, no coração da política mundial. Hoje, no Além da Fogueira, vamos entender como o papado mudou o mundo e por que isso ainda importa. A origem do papado. A história do papado começa com uma ideia simples. Um pescador, chamado Pedro, recebe de Jesus a chave do céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Simples? Talvez. Mas a partir dessa frase surgiu uma das instituições mais poderosas da história da humanidade. No início, os bispos de Roma eram apenas líderes locais. Mas Roma era Roma. E nada em Roma permanece pequeno por muito tempo. Com o colapso do Império Romano, a figura do Papa emergiu como o último bastião de autoridade. Enquanto bárbaros saqueavam cidades e imperadores desapareciam, o Papa se tornava o único símbolo de estabilidade. Com o tempo, ele não apenas guiava almas, ele também coroava reis, decidia guerras, influenciava tratados. A Igreja deixou de ser apenas espiritual, tornou-se política, terrena, estratégica. Durante a Idade Média, o Papa era mais poderoso que muitos reis. Ele controlava terras, exércitos e ideias. Lançou cruzadas, condenou hereges, autorizou explorações coloniais. Foi durante esse período que o papado se consolidou como um trono de poder, não por força bruta, mas por fé institucionalizada. O papado e o poder político. Com o tempo, o Vaticano se tornou o centro de um império invisível. Um império que não precisa de fronteiras geográficas, porque habita consciências. Governos iam e vinham, mas o Papa permanecia. E com ele, a influência da Igreja sobre decisões políticas, científicas, sociais. Na Idade Moderna, o papado enfrentou desafios. A reforma protestante rachou a cristandade europeia. Os avanços científicos, como os de Galileu, condenado pela Inquisição, colocaram o Vaticano em conflito com a modernidade. E ainda assim, o papado sobreviveu. Talvez essa seja sua maior força, a capacidade de se adaptar sem se dobrar. Mesmo nos séculos XX e XXI, enquanto o mundo se tornava cada vez mais secular, o Papa continuava influenciando eleições, conflitos armados, decisões da ONU, tratados ambientais e movimentos sociais. O Papa não precisa gritar. Sua voz já ecoa por milhões de microfones invisíveis. A morte de Francisco e o nascimento de Leão XIV. A morte do Papa Francisco encerrou uma era que marcou profundamente a Igreja e o mundo. Ele foi um Papa que tentou humanizar o Vaticano, que falou sobre pobreza, meio ambiente, migração e até inteligência artificial. Um pontífice que enfrentou críticas, rompeu com tradições e mexeu em feridas profundas, mas que, acima de tudo, tentou levar o papado de volta ao povo. Sua partida abalou multidões, trouxe luto, mas também reacendeu a velha pergunta: para onde vai a Igreja agora? E a resposta veio com um novo nome: Leão XIV. Sua eleição representa não apenas continuidade, mas também ruptura. A escolha do nome Leão evoca firmeza, ortodoxia, força, quase como um chamado para tempos difíceis. Em um mundo polarizado, ansioso e cada vez mais descrente, a Igreja parece buscar uma figura que una tradição e pulso firme. O ciclo se fecha, um Papa morre, outro surge, mas a engrenagem do papado continua girando, silenciosa, mas implacável. Leão XIV, um nome carregado de simbolismo. E agora temos Papa Leão XIV. A escolha do nome não é aleatória.
Na tradição papal, o nome escolhido é uma mensagem silenciosa ao mundo. Leão remete à força, à autoridade, doutrina firme, mas também à diplomacia. Um nome que já foi usado por papas em momentos de grande transição histórica. Um nome de guerra e de reconciliação, de coragem e de confronto. Leão XIV, portanto, não é apenas um novo pontífice. É um lembrete de que o papado está longe de ser um símbolo decorativo. A Igreja pode parecer estática, mas sabe se mover com precisão cirúrgica. O novo Papa provavelmente terá que lidar com crises modernas, desde escândalos internos até guerras, aquecimento global, avanços da inteligência artificial, bioética, migrações em massa e o crescente vazio espiritual do mundo contemporâneo. E tudo isso com a aparência de um homem só, mas por trás dele há séculos de tradição, arquivos secretos, diplomacia sutil e poder velado, a Igreja como espelho da humanidade. No fundo, o papado não é apenas uma história sobre religião, é sobre humanidade. A Igreja Católica é feita de homens, santos e pecadores, visionários e déspotas. O papado acompanhou a ascensão e queda de impérios, cruzou continentes, se infiltrou em todas as camadas da sociedade. Às vezes como luz, às vezes como sombra. A história do papado é também a história de como os seres humanos lidam com fé, poder, medo e salvação. Ela revela como criamos mitos, como nos organizamos em torno de ideias, como lutamos por um sentido maior, mesmo quando não o encontramos. A fumaça branca e a sombra longa. Quando a fumaça branca sobe e o novo Papa aparece na sacada, o mundo respira aliviado. Ou talvez, silenciosamente, observe com desconfiança. Porque o Papa é, ao mesmo tempo, um líder espiritual, um chefe de Estado, uma figura simbólica e um agente político. Leão XIV ainda é um enigma. Mas ele já é parte de uma corrente que atravessa 2 milênios. Uma corrente que, gostemos ou não, moldou profundamente o mundo em que vivemos. Na próxima vez que você ouvir a palavra Papa, pense além da batina branca. Pense nas guerras que foram travadas por suas palavras, nos livros proibidos por sua autoridade, nos reis que se ajoelharam, nos cientistas que foram silenciados e nas massas que encontraram consolo na fé. O trono de Pedro não é apenas um assento, é um espelho da própria humanidade, com todas as suas contradições, esperanças e cicatrizes. Aqui, na beira da fogueira, onde as verdades ardem devagar, a pergunta permanece: o que de fato move o Papa? E por quê? Mesmo após tantos séculos, ele ainda move o mundo. O último império invisível. Poucas instituições sobreviveram por 2 milênios. Menos ainda mantiveram tanta influência por tanto tempo. A Igreja pode parecer lenta, mas nunca é ingênua. O Vaticano pode parecer decorativo, mas seus corredores ecoam decisões que atravessam continentes. O Papa é uma figura que paira sobre o mundo como um símbolo de fé, de poder, de mistério. E cada novo pontífice reabre a discussão sobre o que significa guiar consciências num mundo que já não sabe mais no que acreditar. E se você, assim como nós, quer continuar explorando essas encruzilhadas entre história, poder e humanidade, se inscreva no canal Além da Fogueira. Aqui, a gente acende reflexões onde outros só veem fumaça. Deixe seu like, compartilhe com quem gosta de ver além do óbvio. E até a próxima fogueira.